Você conhece o Mágico de Oz? Agora imagina essa história contada numa forma de cordel e lá no Nordeste. Conseguiu imaginar isso? Não? Então vem comigo. E já estamos com os convidados dessa semana aqui no nosso foyer. Carinhas que vocês já viram, às vezes mais de uma vez, às vezes não. O que significa que temos menos coisas, mas ainda temos muitas. Entende? Tem um rolê aí. Mas eu vou começar apresentando eles pra vocês, não que precise, mas vamos a eles. Vamos começar com ele, que é ator, cantor e performer. Ele anda passeando por entre clássicos infantis, seja dos anos 2000 ou antes dele. Com vocês, Davi Sá. E aí, gente? Seja bem-vindo de volta, não é? De volta, mas eu saí daqui falando que queria voltar, lembra? É isso, e a gente promete, a gente cumpre. Mais cedo do que eu esperava, tamo aqui, tô feliz, tá lindo. Tá ótimo, bem-vindos à nossa casa nova, não é? Obrigado. Vocês passaram por duas, Davi só por uma. E a Luiz, a gente já pode pedir música, né? Terceira vez vindo. Com certeza. Então. A gente brinca que vocês não podem só pedir mais do que o Ivan, porque o Ivan, ele mora aqui dentro. Você abre aquele armário de lá. Eu achei que o Ivan ia estar aqui, inclusive. Será que ele não... Nosso diretor vem, Ivan. Menina, tá ali atrás da cortina. Você piscou, ele aparece. Mas, vamos a vocês, então. Ele que é ator, cantor, compositor e escritor. Multifacetado, ele vai do fundo do mar a uma barbearia. Com vocês, Matheus Ribeiro. A gente vai sempre dando uma mudada, mas ainda bem que o currículo de vocês é gigante. Então a gente não precisa ficar em tá pânico. sempre renovando, né? Exatamente. Eu acho Graças ótimo. a Deus, né? A produção fica felicíssima. Você não estaria nem aqui, inclusive. Vem sim, a gente marca um café, vem papear, não tem problema. Assunto é que não falta. Exatamente. E agora vamos a ela, que é atriz, dubladora e cantora. Sua voz é doce, mas não se engane. Ela vai de competidora de Round 6 a ex-apresentadora de programa infantil. Com vocês, Luísa Porto. Amei! Viu, menina? Você vai lembrando a sua história, né? Às vezes não lembra. Tem Às coisa vezes aí que eu não entendi. Às vezes a gente finge que também não lembra. Foi. Às vezes é O melhor. Arthur, que quando a gente veio, falou que ele Foi. falou, não fiz. Ele disse, como assim? A gente pesquisou, a gente estudou esse negócio. Aí foram caçando, o Arthur falou, Não é possível. fiz sim. Chocado, Foi. chocado. Foi um tempo, assim, né? Foi, menina. Mas foi bom, pelo menos não era nada, né? Mas se quiser falar que não fez também, a gente aceita. Foi ótimo. Não, eu fiz sim, a gente fez sim. Porque a gente tá aí pra fazer, né? Muito bem. Então vamos começar com o nosso primeiro quadro, que é o Vem cá, te conheço? Que é um quadro em que a gente traz as curiosidades sobre a vida de vocês. Que a gente espera que vocês lembrem de vocês mesmos. Porém. E a gente espera que seja curiosidades, verdade né? também, né? Porque a inteligência artificial tá aí. Vai que a gente joga pra ela, ela dá uns negócios que ela inventa da cabeça dela. É Olha possível. Tô até pensando em Cara, mudar esse isso é muito quadro. legal também. Botam umas verdades e os outros têm que descobrir se é verdade ou não. Isso é legal, ó. É bom. Mas isso é Tá. muito engraçado, porque realmente a internet às vezes tá falando coisa que a gente não é, né? É. Eu, por exemplo, pra fazer o teste do Bob Esponja, eu pesquisei a altura do Matheus e lá diz 1,69, mas ele tem 1,70. Entendeu? Então é 1,70, Cara, gente. eu não vou tomar mais fazer nenhuma entrevista com o Davi. Ele já chega me derrubando. 1,70. Eu fiquei achando um absurdo o Wikipédia dizer que é 1,69. Não, ele nem é o Wikipédia, gente. É um site de um negócio de modelo. É verdade, é verdade. Eu trabalho Uma agência. 79 anos atrás, aí tem lá. Mas é porque eu preciso zoar ele com Mas isso. durante muito tempo eu falei 1,69. Durante muito tempo. Aí eu fui começar Talvez a seja medir por isso, né? e começou a dar 1,70. Aí eu falei, olha só. Alongado começou. ganhei. Alongado. Alongado, ganhou 1 centímetro. Tá bom que você mente pra menos, né? Eu minto pra mais. Eu minto pra mais também. Não, eu falo o que deu. Eu tenho 1,62. Eu falo 1,53. Gente, vou falar mais então. Tem 1,70 e... Não, eu falo 1,84, acredita Até porque quem quer. as coisas que eu costumo usar no pé também me ajudam bastante. Menina, eu venho também com uns O tênis quê? Olha aqui e essa falo, eu bota tenho aqui, 1,65. Quero vou ver falar quem vai falar que não. É isso, é isso. E eu me meço por brinquedo, né? De parque de diversão. Então falou, eu passei naquele brinquedo, eu tenho 1,65, tranquilo. A média do brinquedo é 1,30. Passei, tá tudo bem. Passou, tá alto. Não, mas é muito frustrante o brinquedo, né? Eu parava em todos, assim, quando eu era criança. Eu tentava, colocava, mas assim... Juro. demorei pra crescer, né, amiga? Não segui crescendo, eu parei ali, ó. Eu fiquei ali no Pra ser de cabinha. 52,5 e falo que é 3.
Você falou, demorei pra crescer. Eu falei, tá demorando, né, amiga? Ainda tô no processo de crescimento. Ai, mas tá tudo bem. Aqui, armários do estúdio. Eles passaram por todos os estúdios do foyer. Eu não consigo abrir nenhum dos de cima. Tudo tem que ficar, Pedro, por favor, eu não tenho essa possibilidade. O do micro-ondas, eu fico na ponta do pé pra chegar no micro-ondas. Mas tá tudo bem. Acontece. Precisa de inclusão pros baixinhos. É isso. Eu já pensei em comprar um banquinho que eu vou colocando na frente dos armários. Não, amiga, você tem que ser servida, entendeu? Não dá pra você fazer, não consegue. Alguém tem que fazer, entendeu? Então. Opa! Pega pra mim. Falou, não vai dar, gente, não posso. Luísa falou, está falado, isso tá gravado. Vou deixar aqui passando dentro do estúdio. Bom, mas quem quer começar com as nossas curiosidades? Pam, 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 pam. Primeiras damas? Pode ser. Primeiras damas, primeiros mais velhos. Ok. Pode ser. Bora. Então vamos lá. Então vamos começar com ela, Luísa. Tem muitas coisas aqui. Mas eu quero começar com uma que é interessante porque depois conecta com outra. É verdade, vocês sabiam que a Luísa já foi Julieta no teatro? Eu sabia que você fez agora também, né, Julieta? Falei foi em que outra? conecta? Conecta. É que foi em outra peça? Outra época? Uhum. Uau. Cara, eu fiz um fomento do Núcleo Experimental, que era o RJ, Uhum. onde a peça era encenada por 4 meninas e 4 meninos, depois a gente juntava. E era o Romeu e Julieta. Então eram 4 meninas fazendo Romeu e Julieta, 4 meninos e juntava. Eu fiquei 1 ano fazendo lá no Núcleo Experimental. Que legal, eu não sabia. E aí depois eu vivi agora o Shakespeare Apaixonado fazendo a Vaiola, que era contando Sim. a história do Romeu e Julieta. Sim. Cara, Shakespeare pra mim é um negócio que assim, Que de doido, tempos né? em tempos ele vai contornando o meu caminho, assim, desde da escola de teatro, desde sempre. E Romeu e Julieta é tipo, o meu teste de Romeu e Julieta no núcleo, o Arthur também fez. E só que ele passou pro Senhor das Moscas e eu passei pro RJ. E a gente estudou juntos, né, assim, então tipo, e era de um dia pro outro a gente tinha que estudar 3 cenas de Romeu e Julieta e foi tipo, uau, eu amo. Pô, mas que sorte ter, tipo, alguém pra estudar, assim, inclusive os personagens. Exato, imagina ótimo. vocês dois fazendo Romeu e Julieta, Oh, que ia fofo. ser lindo. Ia ser lindo. É muito potente essa história, né? Tipo, e é um amor adolescente, aquele amor a todo custo. E tudo aquilo acontece, tipo, em 5 dias, tá ligado? É. Tipo, eles se matam em 5 dias de paixão, assim. É tudo É muito muito intenso. intenso, é tudo muito, muito vivo. E pra mim é o berço do teatro, é o berço da encenação, é o Total, berço total. das palavras poéticas e das imagens, assim. Então, Shakespeare e Romeu e Julieta, pra mim, tem um significado muito forte na minha vida. E como foi reviver, em tese, o Romeu e Julieta dentro de Vaiola? E também, porque você tinha uma cena belíssima do balcão em que você e o Lucas cantavam e Nossa, era era lindo coisa mesmo. linda. Era lindo mesmo. É. Foi uma nova camada, assim, né? Acho que tanto de amadurecimento como atriz, né? Porque era a Vaiola fazendo o Romeu e Julieta, mas ela fazia Romeu, né? Ela não fazia Julieta. Mas ela estava vivendo a história como uma Julieta. Então, era uma outra camada. E eu sentia que o canto, né? Primeiro que falaram pra mim que era uma peça de teatro, né? E me botaram pra cantar. Você me botou pra cantar. E, assim, o que eu sentia é que eu e o Lucas, a gente falava que a gente era o roxinol e a cotovia, né? Que a gente fazia quase esse eco dos dois. A gente era uma coisa meio etérea, assim, Nossa, era sabe? linda. E era isso, assim, a minha sensação era que eu tava conectada com eles, tanto que a gente cantava enquanto eles estavam fazendo a cena do barco, que era a primeira vez que eles se beijavam, que ele descobria que ela era uma mulher e tal. E eu sentia que era isso, assim, era essa camada etérea do amor, era o roxinol e a cotovia ali anunciando que o amor deles tem que avançar, sabe? Muito bem. Então, de 2 a gente marcou já, entendeu? Já temos, tá tudo bem, começamos bem. É real, eu lembro disso, aconteceu. Cheque. Muito bem, e agora qual dos dois? Caiu. Ah, não. Pode. Só a gente que escolhe? É. Nossa, então, e aí? A Luísa escolhe. Vai, querido, brilha! Ah, então, eu tô Brilha, meu curioso. amor. Davi. Vamos lá. Vamos começar com uma recente também. É verdade, e vocês sabiam que o Davi participou da dublagem de Wish? Yeah. Olha! Sabia Sim. Ai, super. nossa, isso pra mim foi assim um sonho, assim. Sonho. Não ouso nem me dizer dublador ainda, porque eu ainda quero muito
pisar nesse lugar, tipo, entrar nessa arte e tal. E eu sei que é uma arte de muito respeito. Inclusive, nesse caos que tá tendo de filme sendo dublado Nossa, por IA, gente, né, pelo gente? amor de Menor Deus. condição. Uhum. Então, tipo assim, é uma arte que eu quero muito visitar. Mas foi um sonho ter o meu nome escrito nos créditos da Disney, sabe? Tipo, no filme da Disney. Eu que cresci assistindo filmes da Disney. Nossa. E foi com o Matheus também, na mesma musiquinha. Foi um convite quase duplo, A assim. gente né? assistiu juntos, inclusive, a gente foi no cinema juntos. Assisti. Foi, eu chorei a beça, né? Chorou a beça. Chorei a beça. Criança, gente. Minha relação com a Disney é assim, eu volto a ser criança. Eu me conecto com a criança interior fácil. Disney pra mim é muito, muito especial. E ouvir a própria voz no cinema, tipo, né, de um filme da É, a Lu já muito deve estar legal. acostumada a beça, né? Porque dubla sempre. Mais É, ou então. menos. Dubladora. Mas eu lembro que a primeira. Ui! A primeira vez que eu vi o meu nome no crédito foi no Raya. Eu tinha feito Sim. a Raya Jovem. E aí eu lembro que quando começou a subir os créditos, eu comecei a chorar. É. Porque é quase. É uma volta. É meio cíclica, assim, Sim. né? Tipo, você foi a pessoa que. Eu não sei, mas eu acredito que sim. Você consumiu aquilo. Você acreditou que aqueles sonhos permearam você de alguma forma. E hoje você faz parte dele. Para uma outra É pessoa que vai maluco. assistir, vai ver que a sua voz está fazendo parte disso também. Então, é muito E muitas louco. pessoas ficaram felizes, assim, tipo, é uma participação pequena e tal, mas só de ver o nome subir nos créditos, Total. você fica. Porque assim, eu assistia os créditos quando criança, tipo, dos filmes. Até porque os créditos da Disney tem essas animações ainda, né? Conta ainda um pouco da história, como se fosse o pós a história. E eu gostava de assistir. E eu sempre imaginei meu nome subir em um crédito, sabe? Tipo, quando eu vi, o Matheus viu, ele tava lá. Eu tava em prantos, assim. O filme é muito especial, né? Mostra, apesar de ser muito específico, aos 100 anos da Disney e tal, é um filme muito especial, fala muito de realização de sonho. Então, ver um sonho sendo realizado nesse filme específico, É. gente, foi arrebatador. E um assim, fato novo da muito interessante, eles pediram pra gente dublar com o nosso sotaque de Fortaleza. Sim, Sensacional. Eles pediram pros atores dublarem com seus sotaques nativos, né? Tipo, e tinha esse rolê pra que fosse múltiplo mesmo, assim, tivesse gente em todo lugar. E a gente foi podendo fazer o nosso sotaque e isso é muito legal. Que o da nosso hora. jeitinho, foi muito especial. E a gente trouxe essa curiosidade porque eu lembro a primeira vez que você esteve aqui no programa do Foyer, a gente falou bastante sobre esse amor pela Disney e sobre esse sonho de estar dentro de Verdade, produções da Disney. É verdade. E a gente já tinha dublado, eu acho. Acho que a gente. Não, a gente tinha tinha? sido convidado, eu acho. Então, a gente falou que tinha uma coisa que a gente ia fazer E juntos, que não podia falar. é. Era isso, é. E era o filme. Olha só. E era muito legal. Então, esse amor da Disney é muito antigo. Muito antigo, assim. Eu falei no outro programa e repito aqui porque realmente... E depois do programa eu fiz uma Sinfonia também da Disney. Uhum. E, né, tive a oportunidade de ir pro Nordeste com a Disney. Gente, eu fui pra minha própria cidade. Que Eu da fui pra hora. Fortaleza com um show da Disney. Tipo, um show gigantesco, que é uma Sinfonia. E eu pude fazer a vaia cearense e o público responder de volta, sabe? Tipo, pude ver amigos me vendo no palco e tal. Disney pra mim é realização de sonho, assim. Não tem outra coisa pra falar, a não ser essa realização. É muito louco. Muito bem, fico feliz que a gente já sabia sem saber. Eu adoro. Vem aí, sempre vem. Vem aí, é sempre O bom. Foyer tá sempre plantando, gente. Aqui uma sementinha, cresce uma árvore. É, menina, aqui a gente é quase o universo. Joga pro Foyer e realiza. É isso. Total. Bom, e agora é sua vez, Matheus. O que nós temos aqui? Tchan, 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 tchan. Eu acho que a gente pode falar de uma que também é Tô recente. curioso. Que tá pra vir aí, eu acho que é isso. Ah, tem mais de uma? É verdade. E vocês sabiam que o Matheus está em uma produção baseada em um livro do Valcir Carrasco? Sabia? Nossa, então. É. Amigo, você não É. me contou. Contei, Será? amigo. É, do Eu não filme tô- lá de que a gente gravou em Campos. Total, total. É. Que filme! Conte É um para filme todos. chamado Juntos pra Sempre, com direção do Adolfo, que dirigiu a série que eu gravei da HBO, né? E foi uma delícia, acho que foi um dos momentos mais gostosos do meu ano passado. Ano passado foi um ano muito legal, assim, pra mim artisticamente. E esse convite veio muito do nada, assim. Eu faço o filme, né? É a primeira vez que um livro do Valcir Carrasco está sendo adaptado pro cinema. Era um sonho dele, ele sempre falou que queria ver uma obra dele nos cinemas, e ele sempre vê na TV, né? Porque, enfim, escreve muitas novelas. Mas aí transformaram nesse roteiro, e a maioria dos atores faz 2 personagens, porque o livro fala de vidas passadas. Então, a princípio, quando eu fui chamado, eu sabia que um dos personagens que eu ia fazer era um apresentador de circo.
E quando o diretor leu, ele falou, Matheus, eu acho muito sua cara, e ele sabia que eu tenho um contato muito grande com a palhaçaria, que eu gosto muito de palhaço, de circo. E aí depois eu fui conhecendo mais da obra e na primeira parte eu interpreto um cigano e depois eu interpreto esse apresentador de circo. Mas, cara, é uma produção incrível. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir, né? Já tá montado. Mas o Flávio Tolesani, que faz o protagonista, assistiu e falou que tá muito, muito legal, muito incrível. Porque quem lê o livro, enfim, quem conhece a obra, sabe que é uma obra que trata de muitas coisas lúdicas. Fala sobre bruxaria, fala sobre a era medieval, fala sobre o circo, né? Porque tem essas duas épocas. Então é um filme mais complexo de ser feito, mas realmente teve todo um cuidado, assim, da produção. E foi um período muito gostoso, porque foi quase um Big Brother, né? A gente foi gravar em Campos do Jordão e a equipe inteira, a cidade é pequena, né? Uhum. Então a equipe toda estava distribuída em alguns hotéis, e, por exemplo, o hotel que eu tava, eram 3 andares todos os andares, todos os quartos eram de pessoas da equipe. Que da hora. Então foi tipo um mês que a gente ficou lá, convivendo com todo mundo. Cara, eu fiquei amigo de todo mundo. O café eu da sei- manhã era só a galera da equipe, né? Tipo, O hotel era só a gente, assim, tipo. E como era um filme muito mágico também, né? Que fala sobre essas questões, um romance, né? Era muito legal também ter. O teatro tem essa questão da magia, né? A gente tá sempre fazendo isso, o Voo, né? O Bob Esponja, o cara que é feito de palha, né? Tipo, então tem essas questões. E explorar isso no audiovisual foi a primeira vez que eu tive essa possibilidade. E foi muito interessante, né? Poder fazer aulas sobre aquela época, os figurinos que eram muito diferentes, a gente entender como essas pessoas pensavam, enfim. Eu tô muito ansioso pra ver o resultado e sai esse ano, eu acho. E foi a primeira vez que eu fiz também uma cena, eu não vou falar da cena porque eu não sei se pode falar, mas que era uma cena mais de ação, que tinha fogo, tinha correria, gritaria, e eu achei muito incrível fazer, porque é isso, a gente cresce assistindo isso, e tipo assim, eu pelo menos, né, sempre gostei de Pequenos Espiões, tipo James Bond, qualquer coisa que tenha a ver com aventura, né, tipo, quando você vai fazer isso lá, tipo, ver coisa caindo e você correndo, é muito legal, tipo, então eu fiquei muito, muito feliz, foi uma experiência incrível. O roteiro foi muito legal, a equipe toda era uma equipe muito gostosa de se trabalhar, e realmente virou uma família, assim, eu fiquei amigo da pessoa que carrega o pano pro cara que era o motorista, que todo dia você conversa ali, e todo mundo, a gente comia junto, a gente festejava juntos, então foi realmente um período muito gostoso, e eu tô muito ansioso pra ver o resultado do filme, que eu tenho certeza que vai ficar incrível. E nós também. E vocês também, sabendo ou não tudo que a gente sabe. Uhum. Podendo ou não saber tudo que a gente já É sabe. isso. Eu acho que pode falar isso, eu vou descobrir. Tá tudo bem. Bom, então acertamos tudo. Foi tudo bem. Não Uhum. descobrimos nenhum nome no Serasa. Não descobrimos nada disso. Não, enrola aquela tensão, né? Tipo, depois que fala, você fica. É verdade ou não é? Mas é verdade também. Era tudo verdade, estamos Era. bem. E eu acho que com isso a gente pode ir pro nosso próximo bloco. Podemos. E vamos então ao nosso primeiro sinal. Muito obrigado, produção. E com isso a gente vai falar do espetáculo que trouxe vocês hoje aqui. Que é um espetáculo que já tem uma vida longa, mas agora chega com um novo elenco e um novo tempero, vamos dizer assim, não é? Olha, Uhum. boa. Ótimo. Que é o Mágico de Ó. É. Essa delícia de espetáculo, eu já assisti, fiquei emocionadíssima. É lindo, lindo, lindo. E é a primeira vez, me corrijam se eu estiver errada, mas que a gente tem no elenco vocês que são do Nordeste. Num espetáculo que tem essa temática. Teve o Dani H, né? o Dani. então estou errada. Total, o o Dani Dani. já fez, Que ele entrou no Rio de Janeiro. Foi uma antes dessa. Ah, perfeito. Mas não em São Paulo, Que é do então. Maranhão, o Dani Não é em do São Maranhão. Paulo, É. é. Dessa vez é a Cara, eu primeira sempre vez que fiz com o temos Dani do nesse Maranhão, espetáculo. ele era- É a primeira vez que temos nesse espetáculo 2 pessoas de Fortaleza. Pronto. É a primeira vez. Verdade. Isso muda tudo, assim. Traz outra camada, traz outro borogodó pra Tem história, um né? dendê, Outro né? Não tem dendê. um apimentado. Outro tempero. Mas é muito bom. É muito bom enquanto o nordestino tá fazendo, assim, participando da peça, né? Porque é de muito tempo já a peça. E é legal saber que é um texto que agora a gente tá podendo ter, inclusive, nordestinos fazendo parte e contando a história com cada vez mais verdade, cada vez mais paixão, assim como o próprio elenco já tinha. Eu até falei pra ela, tipo, se vai fazer que seja feito de verdade, com gosto, sabe? Dá pra ver isso muito claro, tanto no texto como na performance, sabe? Tipo, Sim.
Ele é um espetáculo muito potente, assim, eu acho que o Mágico estreou, ele começou a ser feito em 2018. O Vitor já tinha essa história, ele tinha feito com os alunos dele quando ele dava aula lá em Jacutinga, que era o Mágico de Ó. E aí eram com músicas, eu lembro que tinha Oi, tum, tum, bate, que era o Cabra de Lata, não eram músicas originais. E a gente se encontrou e falou, vamos fazer alguma coisa juntos. Eu queria muito fazer o Mágico de Ó, porque foi uma peça que eu fiz e eu senti que faltou. Eu gostava muito dela, mas ela não tinha sido do jeito que eu queria, né? Enfim, tinham muitas coisas que eu queria reviver. E ele gostava muito, mas ele queria trazer aquela história. Então a gente se juntou e começou a contar. Então a gente começou a pesquisar em 2018, que a gente encontrou um livro que chamava Terra de Cabinha, que até depois eu descobri, e perguntando para muitas pessoas que são nordestinas, que não é muito comum se falar cabinha, mas que é criança. Mas que nesse livro conta a história dessas crianças, as brincadeiras que elas são do Cariri. Enfim, aí a gente começou em 2018, 2019 nasceu o espetáculo e estreou. E ele aconteceu com as possibilidades que eu tinha. Foi a minha primeira produção, foi assim, peça ajuda. Eu lembro que eu encontrei, o Marco já tinha feito aula com o Marco França. E quando eu pensei nesse projeto, eu só pensava no Marco, tipo assim, Marco. Eu tinha visto ele fazer com a companhia dele, que era a companhia do Shakespeare também, eu vi ele fazendo Ricardo III, era um teatro de rua. E aí, eu queria muito falar com ele, eu tinha feito o curso, encontrei com ele no aniversário da minha irmã, ele tava tocando no aniversário da minha irmã, eu encostei nele e falei, Marco, eu tenho um projeto, e é assim, assim, assado, fiquei ali, ó, 40 minutos falando, ele parou e falou, Luizinha, o que você quiser, a gente faz. E a partir daí, as pessoas foram chegando, assim. Eu acho que é isso. Foi um elenco que não tinha nenhum nordestino. Porque foi como a gente conseguiu realizar. A gente queria homenagear essa cultura. Todos nós admirávamos essa cultura. A gente queria dar olhos para isso tudo. Contar essa história com esse olhar. E eu acho que as pessoas foram chegando. E ao longo desses 5 anos, cada um que vai cruzando esse tijolinho, ele vai transformando de uma forma que é muito louca, assim. Todo mundo que passou, todos os criativos, todos os atores, todos os artistas, eles deixam a marca. Até no Sertão, quando a gente foi gravar, o Pedro Vasconcelos, toda a equipe de filmagem vai se apropriando dessa história num lugar de... Cada um vai vivendo a sua trajetória do pensar, sentir e querer. E é uma jornada de coragem, assim. Eu sinto que todo mundo que entra... Faz a sua jornada de coragem, passa pela sua bifurcação, passa pela sua escolha de falar, não, eu vou, vamos lá. E ter as transformações disso, assim, sabe? Então, porra, tô muito feliz que eles entraram, dá outro tempero, é uma delícia jogar com eles. E tá sendo muito especial reviver isso. Eu tô amando. Uma coisa muito legal também que a Lu falou, as coisas do cabinha, né? Que, tipo, lá em Fortaleza a gente não usa tanto. Mas uma coisa que as pessoas às vezes esquecem é que o Nordeste é muito plural, né? Então pode ser que tenha um lugarzinho lá que todo mundo fale cabinha muito, tipo assim, e tem muitos sotaques, né? As pessoas pensam no Nordeste, já pensam no sotaque, mas tem tantos, né? Tipo, existe tanta coisa, o Nordeste é muito plural, assim como acho que o nosso espetáculo como o nosso elenco é plural. Eu olho assim, cada pessoa na vida também são personagens, sabe? Assim, é muito interessante. E pra mim, pessoalmente falando, mas acredito pros dois também, e principalmente pra mim e pro Davi, por essa questão do Nordeste, acho que pega tanta questão de ser o Mágico de Oz, que já é uma história que tá no nosso coração, tá na nossa infância, que tem uma mensagem muito potente, e ainda mais com esse tempero do Nordeste, que é a nossa vida. Então juntar essas duas paixões, assim, pra mim eu acho que tá sendo um presente, tanto que, eu conheço o Vitor há muitos anos, né? E eu e o Vitor, a gente nunca trabalhou juntos. A gente já fez coisas juntos, né? Tipo, os projetos dele, tipo, de apoiar, divulgar e tudo mais. A gente nunca trabalhou juntos no palco. E aí ele falou, amigo, eu vi que você postou que você tá sem trabalho agora. Vai ter Mágico de Ó, vamos fazer? Eu falei, amigo, vamos. E eu até falei pra ele, eu tô numa época tentando focar em outros projetos meus também. Tô fazendo um pouco menos audições e espetáculos maiores, né? Mas eu falei, cara, não tem como deixar de fazer isso agora. E realmente foi um presente, também conheço a Lu já há bastante tempo, mas a gente nunca tinha trabalhado juntos, trocado em cena. E tá sendo muito gostoso. E é muito doido como a arte continua me surpreendendo. Eu acho que todo o processo que eu faço... Muita gente pergunta assim, como é que é o seu processo? Eu falo, cara, não existe. Porque cada espetáculo que eu faço, o processo ele muda. Sim. Eu sinto que no Bob eu tive um processo, e parece que naturalmente, quando a gente se permite, o processo vira o que ele precisa ser.
Sabe, assim, tem um que eu já chego às vezes com o texto todo decorado, tem outro que eu deixo pra decorar em cima do negócio porque eu tô focando em outra coisa. No Bob, a gente, antes de qualquer coisa, eu falei, a gente precisa ser amigo, a gente precisa se conhecer. A gente começou a sair meses antes, porque eu nem conhecia o Davi, eu falei, vamos nessa festa, vamos com meus amigos. A gente começou a sair e virar irmão, e graças a Deus a gente já sabia que a sintonia tinha acontecido na audição. Então eu sinto que cada processo, e eu, por exemplo, no Bob, mais do que qualquer coisa, eu sentia que a gente tinha que ter essa conexão. E era isso que passava, inclusive em crítica, quando falava... do texto, né? Antes de qualquer coisa, cena, antes da construção dos personagens, antes a gente tinha que ter essa conexão pra passar, porque são os dois sempre em cena, os melhores amigos e tudo mais. E eu acho que, por exemplo, no Mágico, eu sinto que foi tijolinho por tijolinho. Eu sinto que cada hora... uma sensação. Por exemplo... Pra mim foi construção de tijolinho por tijolinho. Assim. E a gente teve... Ou mala por mala. Poucos ensaios. Ou mala por mala. A gente teve poucos ensaios, né? Tipo, se parar por olhar, assim, ensaios de fato... Aí, por exemplo, até o último ensaio eu ainda errei uma letra. Agora que ensinou, eu não errei nenhuma. Eu falei, uau, era o último tijolinho. Cada tijolinho foi sendo colocado. E é muito gostoso quando a gente... Eu hoje, acho que com o tempo a gente vai entendendo isso, né? Você relaxa em cima do tipo assim, vai dar certo. Quando eu comecei a fazer peças maiores, por exemplo, no Peter, eu jurava que ia ser demitido. Eu falei, não vou dar conta. Amiga, jurava. Jura? Todos os espetáculos que eu pegava alguma coisa muito grande, eu falava, meu Deus, eu não vou dar conta. Eu sabia que artisticamente eu dava, fazia o teste, queria pegar, e na hora que eu pegava, eu falava, meu Deus, eu peguei agora. Vamos descobrir. O Chaves, vamos descobrir. eu ficava assim, meu Deus, eu não sei imitar a coisa, eu nunca imitei nem o Silvio Santos. Haha, entendeu? Tipo, aí eu falei, vou ter que fazer o Foi uma ótima Chaves. imitação. Mentira. Aí eu falei, vou ter que fazer o Chaves. E é muito doido, porque aí no Bob, eu já falei pro Davi, eu falei, ó, vai desesperar, mas eu já sei que vai dar certo, porque sempre dá certo. Então, eu acho que o Mágico já foi nesse lugar de relaxamento, de saber que vai dar certo. Eu acho que mais do que tudo, eu tentei me divertir, sabe? Assim, a troca é muito grande, do nada ia surgindo coisas durante o ensaio, né? Eu acho que isso é o mais gostoso, assim. E uma coisa muito maravilhosa é que eles trouxeram a carinha deles, assim, né? Tipo, o seu Mamulengo é completamente diferente do que foi o Mamulengo do Elton, o Mamulengo do Arthur, assim, e numa independência sua, assim como o seu Oswaldo, né? Tipo, é muito diferente do que o Vi traz. Eu acho que isso também só deixa mais recheado, mais bonito, mais colorido. E tem uma outra camada que é, o texto do Vi não é um texto fácil. Não, eu ia falar isso aqui, sabia? Eu pensei em casa, tipo, cara, se perguntarem, eu vou falar, o texto do Vitor não é um texto fácil. É um texto preenchido, cada palavra tem significado, cada frase tem significado. Se você deixa de falar uma, muda o significado, muda a força. E muda a rima, né? E Porque muda tem que rimar com a rima do outro. Porque... E tem que rimar com a rima Gente, do Vitor outro. Rocha é um gênio. Tipo, eu acho o Vitor Rocha um gênio. Bem Se você for novinho, produtor gênio, né, gente? e tiver dinheiro, chama esse menino pra fazer uma coisa assim, gente, por favor. megalomaníaca. Exato. Porque assim... Ele é o futuro, cara. Essa galera sem grana produz coisas geniais. Imagina quando eles tiverem dinheiro. Então. É isso, cara. Um captador, não precisa nem ser um produtor, um captador. Gente, Junta aqui com bora ele já. juntar pra gente fazer um teatro autoral, sabe? Tem um captador, bota a Luísa pra produzir, tá tudo É certo. isso. Fechado. É isso, Mas gente. é isso, o texto do Vi tem uma coisa que eu acho que é até um pouco shakespeariana, assim, que é cheio de imagens. Então, cada palavra traz uma imagem diferente. E o Vi gosta de brincar com as palavras. Então, uma palavra tá aqui, que completa com aqui. Então, assim, não é qualquer pessoa que substitui. Eu lembro que no primeiro dia vocês falaram, gente, por que vocês não pegam estagiário pra poder substituir? Eu falei, não tem como. Não tem como. Uma pessoa não tem como ela estudar e entrar direto. Tipo, é um tijolinho por tijolinho, pra você E quando a Lu entender. mandou essa frase na sala de ensaio, eu fiquei todo... Então tá bom. Eu fiquei com armadura, pressão, sabe? sem Ela falou pressão. assim, não, a gente não vai colocar esse texto na mão de qualquer um. Eu fiz... agora eu entendi. Sabe? Um tijolinho dourado chegou e falou assim, cara, você tá aqui pra fazer é porque você cabe aqui. Entendeu? E que foi um desafio muito grande pra mim. Chegar e substituir o Vitor, né? E No espetáculo dele, no né? espetáculo dele, um personagem que já tá no corpo dele, que ele escreveu, então, tipo, e colocar vida nisso. É uma estratégia minha, inclusive, não buscado a da versão dele, pra que eu, sabe, encontre em mim um Oswaldo que possa ser um novo Oswaldo, um Oswaldo diferente. Mas eu tive que quebrar essa coisa que você falou, de encontrar a bifurcação e falar, eu vou, entendeu? Pra mim foi muito isso. O Mágico de Ó, pra mim, foi tipo, e aí, cara, vai ou não vai? Vai! Só tem que ir, entendeu? E eu sou um pouco cabinha, assim, nessa história. E fiquei muito transformado com esse texto, assim, é um texto muito forte. Não, o Vitor muito, tem essa gente. magia, né, gente? Eu amo, porque parece que é simples, né? Parece que, tipo, e quando você vê, você tá, tipo, todos meus amigos que foram na semana falaram,
meu Deus, amigo, eu saí outra pessoa, precisava, o amigo meu falou, precisava assistir esse espetáculo, sabe, assim, ou então, tipo, outros amigos meus, meu Deus, amigo, morri de chorar na peça. E é muito interessante também pra gente, como nordestino, ler esse texto do Vitor, que não é nordestino, falar, cara, como assim isso aqui não foi escrito por alguém que não é nordestino? Porque é isso, tem muito estudo, tem muita poesia, eu acho que tudo que o Vitor faz tem a poesia, mas tem muito Nordeste ali, né? É isso, Das falas, é uma da coisa forma, que eu da penso, cadência. isso é muito legal, porque é um texto que finalmente a gente fala sobre o Nordeste com amor, entendeu? Com carinho, com cuidado, não é só a comédia pela comédia, o estereótipo do nordestino que a gente vê Do em filmes e sofrimento novelas, também. ou o sofrimento exacerbado do Nordeste, sabe? Do imigrante e tal. É muito mais sobre amor e carinho, sobre acolher essa jornada, acolher essa dificuldade que a gente está falando na peça, do que o estereótipo do nordestino, sabe? Então a gente chegou enquanto nordestino e encontrou várias pessoas de vários lugares trabalhando com amor, falando com amor sobre o Nordeste, sabe? Pra mim é muito orgulhoso. Não é muito do... orgulhoso. Ai, meu Deus, assim acabei a E chorar. não é do que falta no sertão, é do que floresce no sertão. Do que floresce. É muito bonito. O Vitor pensou É. com muito cuidado sobre o nosso Nordeste. Uma das coisas que eu mais gosto, assim, no Mágico, que ele fala no final, vai ter que ver, mas eu já vou dar uma... Que é uma música que é o Bote um Reparo Diferente. Que eu acho que pra mim fez muita diferença, assim, de você pensar em jornada de vida, que é, a gente passa pelas nossas jornadas, pelas dificuldades, e elas sempre vão estar lá. A bruxa boa sempre vai estar lá, a bruxa má sempre vai estar lá, mas tudo depende de como você bota um reparo. Como que você olha pra essas coisas? E acho que essa é a sacada do seu Sim. Oswaldo, que é de falar, ó, Cabinha, a gente vai fazer esse caminho, mas ó, olha aqui por essa história, olha aqui por esse personagem, olha aqui. E eu acho que isso também é um pouco o que as pessoas estão precisando ouvir, sentir, sabe? Às vezes a gente leva tanta porrada na vida e a gente poderia olhar pra ela de uma forma diferente. Claro, não passando pano pras coisas que a gente tem que passar, mas assim, olhando mesmo, tentando dar um pouco mais de leveza, trazer um pouco mais de carinho. E acho que o Mágico é um entretenimento. É pra ser divertido, mas é pra ter uma mensagem ali, é pra aquecer um coração. E eu acho engraçado que os meus amigos foram assistir e eles falam assim: Luísa, eu gostei muito. As pessoas esperam, né? Impressionado. A pessoa infantil, Vou lá ver o Mágico de Ó. Ai, é o Mágico de Ó, tipo assim. E aí eles Infantil, saem. infanto juvenil e tal, já coloca lá embaixo. Exato. E os meus amigos, tipo, eu chorei. Eu falei, que bom, amigo, você se conectou. Eu gostei muito. Essas Tipo, chocadas, impressionadíssimo. Eu digo que o Vitor é tipo a Pixar. Entendeu? Faz o filme pra criança, mas a mensagem é pro adulto. Entendeu? E Tipo, sai todo adulto chorando. nesse caso específico, é sempre tipo assim. Pixar. Tipo, Ah, mas peça infantil tem que ser papai, né? Porque vai o pai, a mãe, a avó, a tia. e é o bom avô. que pega os recados que tem que dar, né? E apesar de ser... É porque a gente também subtrai muita criança, né? Ah, infantil. Gente, mas tipo assim... eu acho que é a fase mais importante da vida e eu acho que as crianças inteligentíssimas, a gente que trata elas de uma forma muito... E a peça não só tem essa questão de ter um texto rico, mas como tudo é muito bem pensado e muito bem acabado. Sabe, assim, as músicas são belíssimas. Cara, a gente do nada, começa a abrir voz, eu fico assim, mano, se eu chegasse numa peça e começasse assim, você já entende pra onde ela vai, você já entende a qualidade daquilo e o cuidado que aquilo foi feito, sabe? Os figurinos, os meus amigos também saíram falando do figurino, porque, por exemplo, a Lu tem pedrinha por pedrinha grudada no colete dela. Então, assim, é um espetáculo que a gente tá entregando pra criança uma coisa que ela merece, que é qualidade. Porque muitas vezes as pessoas deixam de lado, porque, é pra criança. A criança a criança não vai reparar se o figurino tá não sei o quê. Não. E, entendeu? E a criança vai receber a qualidade e ela vai prestar atenção naquilo que ela precisa prestar e o adulto vai ser tocado naquilo que ele precisa ser tocado. Então, acho que conversa com todo mundo, porque é isso, existe um cuidado e uma riqueza em todos os aspectos da peça, assim, sabe? Eu acho que isso tem muito a ver com a coisa que eu falei de cada um que foi entrando na jornada, foi dando o melhor de si, assim. As meninas, elas fazem a direção de arte, elas fazem tanto o cenário quanto o figurino. Elas bordaram os casacos inteiros, é tudo feito à mão, é tudo artesanal, o guarda-chuvinha de renda com costuradinho, com luzinha. É muito caprichoso. É tudo tudo muito muito pensado, caprichoso. é tudo muito O pensado. Ivan e a Dani encararam esse espetáculo como... É isso, você começa no... É uma coisa... Eles não encararam como uma pecinha. Eles encararam como uma baita história pra não ser pode, contada. né? Exato. O próprio Marco, com as composições, eu sinto que todo mundo que entrou, e assim também como cada um que vai entrando, dá pra essa história um coração e uma força
que a gente entrega uma parada diferente mesmo. É muito especial, assim. E isso é pela jornada das pessoas que estão entrando lá, entendeu? E é muito divertido fazer. Eu É, senti né? falta, falei, nossa, a gente fez 2 vezes. E a gente se então. emociona, chorei agora esse final de semana. Não, a gente lá no meio da cena eu só sinto assim, ó, atrás de mim. Eu falei, 2 uma. Ou o Matheus tá sem ar, e ele vai dar uma caidinha, ou ele tá chorando. Tava Aí depois chorando ele na falou, Ele cena. chorando tava de chorando enxugar, assim, ó, muito. com figurino. É, é muito bonito, né? Tipo assim, realmente ver todo mundo junto, sabe? Assim, a gente fazendo tudo e ver o olhar do Ivan, que é um artista que eu admiro tanto e que já contracenei em cena, ver agora o olhar dele como diretor, também isso é muito precioso, né? Porque a gente que é artista, a gente não é uma coisa só, né? Uhum. Tipo, a Luísa é uma puta atriz, também é uma puta produtora, entendeu? Tipo, e a gente faz várias coisas, entendeu? Tipo, e aí ver uma pessoa também falando sobre os sonhos, né? Tipo, o Ivan, que as pessoas não conhecem muito como diretor. Aí vão achar e falam, caraca, olha só. Sacou? Tipo, caraca, essa menininha aí, essa Doroteia aí que tá produzindo esse espetáculo desse tamanho. Caraca, é a irmã dela que tá fazendo esse figurino, isso tudo. Então, sacou? Tipo, então é muito legal. Eu acho que é muito o cerne realmente do coletivo, né? Do grupo, assim. Então isso é muito precioso. Acho que sim. E tem coisas que vocês falaram que são muito, muito pertinentes e eu acho que fazem toda a diferença. O que eu ia falar pra vocês pra começar tudo isso é que o Mágico de Oz, o Matheus falou, é aquela história que já tá no nosso coração, a gente já conhece, principalmente enquanto crianças, a gente em algum momento passou por ela, mas assistir ela com essa roupagem, com esse texto que não tem nada a ver com o texto original, é um Uhum. texto... Pra mim, faz muito mais sentido. Nossa. Pra mim, ela Total. tinha que ter sido assim desde sempre. Gente, vocês aí na Broadway, vocês aí. Vocês não entenderam sabem nada, cara. É. Vitor, você teve que mostrar, né? Mas com certeza, que você, é isso. É. E você sai extremamente tocado. Porque, ok, a versão anterior, a versão Broadway, enfim, ela toca. Mas quando tem um traço nosso, muda tudo. Muda. Não é? A gente não precisa ser do Nordeste pra sair tocado. Claro. Total. Você sai Total. assim. E as pessoas saem. E Isso ela é que é fala mais de tanta legal. coisa, né? Uhum. A gente sai no hall e encontra pessoas querendo Ah. falar isso pra gente, de quão Ah. tocadas elas ficaram, do quão transformadas elas ficaram. Eu conheci uma menina, a Helena, ela foi 11 vezes já. Essa Ah. foi a 11ª vez Sim. dela. E ela vai com a camisa, com a camiseta, com o textinho da lojinha. Uhum. E porque ela com a família, tipo, falando, a gente ficou extremamente tocada, a gente sempre volta porque é sempre uma renovação, sabe? Tipo, pra ela mesma, assim. Uhum. É muito lindo ver isso. Quanta O teatro, gente né? que tem em São Paulo, que não é de São Paulo também. Hum, Não precisa ser do Nordeste, Uhum. mas que saiu da sua casa, nessa estradinha de tijolos amarelo, em busca busca de desse um sonho, sonho. né? Era Tipo, exatamente isso que eu ia falar. Que dessa realização. esse, né, vocês contaram e falaram um pouquinho essa mensagem. É isso, a gente tá falando do Brasil. Quem que não saiu do seu lugar pra ir pra outro, pra tentar outra coisa, pra buscar seu sonho? Vocês mesmos estão aqui porque vocês saíram de lá. Vocês passaram, Matheus, a gente nos outros programas falando sobre Brasília, Sim. foi emancipado. Tudo isso em busca de um sonho. Sim. Então eu acho que esse espetáculo, ele representa a vida de todo mundo. Não importa a área que você esteja, não importa o que você faz, não importa onde você quer chegar, esse espetáculo é pra você. E vai além, até mesmo quem não sai da sua cidade, mas a gente Uhum. tá cada dia construindo esse tijolinho em busca de algo e encontrando pessoas nesse caminho que às vezes vão te ajudar, às vezes vão te confundir, e bifurcações, e uma bruxa boa que quer te ajudar, e uma bruxa má que às vezes não quer te ajudar, né? Tipo assim, mesmo que, sei lá, pessoas que são de São Paulo, ou amigos nossos que estão fazendo a arte acontecer no Nordeste, né? Tipo assim, também é importante não só pessoas saírem e propagarem, mas pessoas que ficam e fazem acontecer no próprio local, né? Bom, e eu acho que a gente também tá dando spoiler demais, não é? As pessoas agora precisam ir pra se emocionar com essa história Por favor, lá no né, teatro, gente? não é? Precisam ir, gente. Vale a pena. Uma temporada curta, mas a gente vai falar disso no nosso próximo bloco. Vamos então ao nosso segundo sinal. Yes! Obrigada, produção! Bom, e o segundo sinal é aquele momento em que as portas do teatro já abriram. Você já consegue ouvir o burburinho da plateia. Você já vê aquela pessoa falando assim, meu lugar é o 2, e o seu onde é que é? Dá Tem tempo de ir no pipoca, não tem banheiro?" pipoca? Nossa, esse sou eu que falo. Pelo amor de Deus. Vai começar? E agora me digam, vocês têm alguma coisa que tem que fazer assim? É isso, deu o segundo sinal, eu preciso o quê?
Eu gosto de cuspir nos colegas. Mentira. Cara, eu Tô brincando. Isso explica muita coisa. Por isso que eu entrei tão estranho. Eu gosto, eles não podem ver. Mentira, tô brincando. Eu tenho uma coisa com o segundo sinal que é ver. Da última vez a gente ficou vendo assim na Mentira. cortininha. Tá tudo ok. E olhar mais uma vez os presets e tudo. Eu sou um pouco assim, se não tiver tudo aqui no meu campo de visão, acabou. Acabou pra mim. E acontece. Mesmo olhando, surge tipo, ai, cadê o. Entendeu? Cadê a mala? Não tá aqui a mala. Tecnicamente eu sempre reseteio, tipo, as coisas sempre olho, mas é que nem eu falei, a mesma questão do ensaio. Eu acho que todo espetáculo, ele acaba criando uma atmosfera específica para ele. Então tem espetáculo que eu acabo ficando mais quieto, porque eu preciso me concentrar. Tem outro que, o Chaves, que eu gostava de ver um episódio, um pouquinho de um episódio, fazer algumas falas, eu sempre fazia as mesmas falas, depois começava a fazer já andado. Então cada espetáculo tem uma coisa específica. Mas nada, tipo, eu tenho que fazer isso. Assim. E nem você cuspir nas pessoas. Não, era brincadeira de pelo amor de Deus. Gente. Precisa dar um abraço em cada um. Pra mim não é específico assim no sinal. Eu acho que tem a coisa de, desde a maquiagem, já é, né, colocar o figurino, aquecer o corpo, afinar o totó, acho que arrumar as coisas. Antes de entrar, eu sempre gosto de bater muito pé no chão, assim, que eu acho que estabelece uma base, e gosto de fazer algumas coisas pra sentir que eu tô aterrada. Eu acho que a Doroteia, ela é aterrada. Eu não posso esquecer nunca de ter uma base firme pra ela. E aí eu faço a minha oração e peço licença pra entrar. E licença pra entrar no coração das pessoas. É sempre esse ritualzinho, assim. Nada muito... Muito bem. Então agora a gente tem que falar dessa temporada que tá acontecendo ali no Teatro Itália. De que dia e até quando? Sábados e domingos, às 15 horas, no Teatro Itália. A gente vai até o dia 27 de abril. É uma temporada bem curtinha, são poucas sessões. Então, assim, quando você achar que você vai pensar, planejar, já acabou. Já pega todo mundo e já vai pro teatro. E, gente, apoiem a cultura, apoiem espetáculos independentes. Tem muitos espetáculos incríveis em São Paulo, graças a Deus, mas muitos espetáculos que já têm o financiamento, que não é pra deixar de ir neles. Mas quando você vê um espetáculo que não tem, apoie mais ainda. Um espetáculo que está sendo feito na raça, na batalha para aqueles artistas, e um espetáculo tão poético, tão bonito, e tão acessível, né? Ali num teatro tão pertinho de tudo, do lado do metrô, uma temporada tão curtinha, um espetáculo que passa rapidinho, é um espetáculo de 1h20, quando você vê... Máximo. Tem um amigo meu que ele ama teatro, mas ele falou assim, nossa, não dá mais pra ter 4 horas de espetáculo. E aí ele foi achei o mágico esse final de semana e falou assim, nossa, que delícia, que chega no ápice, e é a hora que termina, tipo assim, e tudo no ponto certo, sabe assim? Então vai, porque você vai começar o seu final de semana de uma maneira gostosa, na sua tarde, ainda tem a noite pra você sair, comer, enfim, fazer o que você quiser. Esse que é o bom do teatro à tarde, né? Porque é às 3, 4h20, 4h30 você já tá liberado, você pode sair, comer uma coisinha, tomar uma cerveja, assistir uma peça à noite, conversar com seus amigos, pegar um metrô, é do lado do metrô, tem valet também na frente do teatro. Acho que vale falar que o Teatro Itália é um teatro muito antigo, é um teatro com muita história. Ocupar também esse teatro com a nossa história é a gente fazer ele se movimentar também, é a gente conseguir levar novas pessoas pra lá. Pessoas que estão acostumadas só com o circuito mais Bela Vista ou o Sim. circuito de musical grandão, é conhecer novos espaços e espaços com muita história. Então, vale a pena fazer esse rolê. E é muito gostosinho também, né? Eu lembro que a primeira vez que eu entrei, eu falei assim, nossa, que gostosinho esse teatro. Eu queria assistir a peça. Eu fazendo a peça, eu falei, nossa, queria assistir a peça. Tipo, É um vamos, teatro gente. muito aconchegante, né? Ele É, tem um gostoso. visual diferente, você desce pro É. subsolo do prédio, que é histórico aqui no centro, então é um lugar muito também gostoso. muito E eu bacana. sinto que ele é meio... É tudo muito juntinho, né? Parece que a gente tá todo mundo junto em casa, assim, sabe? Tipo, na sala de casa, tudo muito É pertinho, bem né? gostosinho, É. ele é bem intimista, É assim. intimista. E tem lojinha, tem varal de cordel, assim, você pode levar uma lembrancinha pra sua casa. Só tem coisa boa, gente. E a Gente, tá gente- muito caprichoso, vocês têm que ir, É. real. Tipo, a gente sai com um mimo tanto no coração quanto na mão. É. Tipo, Motivo tem um monte, ó. E deixa eu perguntar pra vocês, no meio dessa temporada a gente tem a Páscoa. Vai ter
espetáculo normalmente? Estaremos lá, como toda a nossa vida de artista, as pessoas que quebram a rotina familiar da Páscoa, É isso. nós estaremos lá pra receber também quem quiser estar com a gente. E Tanto as aproveita, né? pessoas quanto os ovos de Páscoa. Sim. Levem o Aceitamos. nos presenteiros. Aceitamos! Aceitamos ovos de Páscoa. Eu aceito açaí no lugar do ovo de Páscoa. Gente, Todo Matheus time do tá saindo. açaí também. É, pra sempre. Mas isso é ótimo, porque é um feriado, então aproveitem, não é? Faça uma coisa diferente, tá ali o espetáculo gente. Sim. pra unir a família e curtir esse dia também. Normalmente, feriado costuma ter bastante gente. Por mais que fale, feriado não É. vem. Mas é que feriado muita gente viaja e vem pra São Paulo. Então, às vezes, é a oportunidade que a pessoa tem de estar aqui pra assistir. Pô, até a gente que tá, às vezes, na loucura da vida, a hora Uhum. que para ali, tem uma folguinha maior, né? Uns dias a mais, e acaba conseguindo ir também. E 3 horas da tarde, você vai tomar o café da manhã, comer os seus ovos. Um beijo na família, já leva, todo mundo vai pro teatro. É passeio, gente. Passeio com qualidade, hein? É. É isso, então aproveita. Tem como comprar o ingresso antes? Aonde a gente encontra os ingressos? Tem, os ingressos estão disponíveis na Simpla, tem na bilheteria também, mas na Simpla você já garante seu ingresso. Muito bem. E agora, como é que a gente faz pra encontrar vocês? Rede social. Vai assistir o Mágico de Oz no final. Aí, no final a gente vai- passa. No final a gente passa o nosso arroba. Não, você conversa ao vivo com a gente, olha só. Muito melhor do que o Verdade, arroba. verdade, verdade. Sim. Não, não, Aqui mas- a gente passa o arroba, é isso que você quer dizer? Isso, é. Essa é a hora do Tô fazendo todos os arroba. ganchos pra chamar as Gente, pessoas. vocês me encontram, então, no Instagram. No Instagram só também. Arroba @odavissá_. Tipo, esse underline é pra deixar estiloso, entendeu? @odavissá_. Underline é muito Chique. bom. Tô zoando. Mas é isso. O meu também é só pelo Instagram, @LuisaMPorto. O meu é arroba Isso. Mateus sem H, Ribeiro, só que em vez do O é um 0 no final. Mateus Ribeiro, em vez do O é o 0. Matheus Ribeiro, 0. Ribeiro, 0. É. E tem no TikTok também, que eu não uso tanto, mas eu posto umas coisas lá. E normalmente só coisas de arte. Né? E é o Muito bem. E é isso. E se você quiser saber mais sobre o espetáculo, se quiser saber mais sobre a carreira deles também, assistir os episódios passados em que eles já tiveram com a gente, basta você acessar foyer.digital. Você vai encontrar tudo lá no nosso site. Todas as nossas redes sociais são foyer.digital. Então, super fácil, já decorou, já tá, né? Perfeito. Esperamos vocês em todas elas. E é isso, eu agradeço imensamente. Foi um prazer ter vocês aqui de volta no nosso foyer, agora nessa casa própria. Ê, e linda! Tá Ah, incrível, gente. Quero ficar aqui pra belíssimo. sempre. E agora espero ver vocês muito mais vezes, hein? Amém. Quero todo mundo subindo no ranking. Você Tá corra bom. atrás que eles têm um dia a mais. Bora, linda! E é Muito isso, obrigada, gente. meu amor. É sempre uma delícia Que estar é aqui. isso, o prazer Amei é muito. sempre meu. E a gente se vê na semana que vem. E vamos ao nosso terceiro sinal. Ê, produção, tá tudo bem. Vamos ao nosso terceiro sinal.